Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho. E hoje, nessa aulinha gravada, eu vou continuar a falar um pouquinho com vocês a respeito da estética, né? Nós trabalhamos nos nossos encontros pelo Meet, nós trabalhamos com a questão da estética, né, dessas noções do significado da arte para os filósofos antigos, especialmente o Platão. Hoje nós vamos relembrar algumas ideias do filósofo e vamos nos aprofundar um pouquinho mais também, acrescentando outros, né? Bom, a estética, como esse ramo da filosofia que trabalha os gostos, que trabalha as noções de feio, de belo, que trabalha um pouquinho sobre as diferentes representações da arte, ela é muito importante porque quando a gente fala de arte, nós estamos falando de alguma coisa que é intrínseca ao ser humano, né? Intrínseca de que modo? A arte, como ela aparece enquanto representação, né, do ser humano, enquanto aquilo que ele faz, seja olhando para a natureza, seja olhando para si mesmo, né, a arte é uma expressão da vida humana, né? E seja lá nas pinturas rupestres, nas cavernas, até a arte mais elaborada matematicamente, como no caso do Renascimento, a arte abstrata, a arte moderna e contemporânea, né? Enfim, desde lá do comecinho das expressões artísticas humanas até as mais contemporâneas, nós temos a arte dando vazão, né, à criatividade, aos desejos, às emoções humanas, né? Então a arte é algo extremamente importante, nós não conseguiríamos viver sem ela, né? Ela é a expressão dessa nossa potência de vida. Bom, mas essa videoaula que eu estou gravando para vocês, ela é baseada na aula do Centro de Mídias do dia 27 de julho, tá bom? Se você quiser uma visão mais aprofundada ainda, é bacana você procurar a aula do Centro de Mídias, a aula de filosofia, né, do dia 23/7. Bom, pessoal, nós falamos, né, quando estávamos no nosso encontro pelo Meet, no nosso último encontro pelo Meet, nós falamos que para o filósofo Platão, né, nascido em 428 ou 427 a.C., que para ele a arte, enquanto a imagem, né, as esculturas, aquilo que podia ser representado, né, especialmente pelas esculturas no caso grego, ela é imitação, né? Mimeses. E, portanto, para o Platão, ela não acrescenta nada porque a verdade está na natureza. A arte é apenas uma cópia, né? Um outro filósofo que viveu bem depois de Platão, né? E que também enxergava a arte, olha só, como a imitação da natureza, foi o filósofo estoico chamado Lúcio Anneu Sêneca. Na verdade, ele é mais conhecido apenas por Sêneca mesmo. O Sêneca nasceu na Córdoba no ano 4 a.C. e faleceu em Roma, na Itália, no ano de 65 depois de Cristo. O Sêneca, ele estudou retórica, né, que é a arte do discurso, e filosofia. Foi advogado, né, e também membro do Senado romano. O Sêneca, ele foi até conselheiro do imperador Nero. No ano próximo aí, né, do ano da sua morte, ou no ano da sua morte, não me lembro agora exatamente quando foi que ocorreu isso, mas ele foi acusado de conspiração
contra o imperador. E ele foi obrigado a cometer suicídio, né? E como é que aconteceu isso? Ele cortou os pulsos, né? E se esvaiu, né? Portanto, em sangue. O suicídio dele aconteceu dessa forma. Uma história triste, né? Uma história trágica, que não combina muito com tudo aquilo que Sêneca defendeu, né? O pensamento equilibrado, o pensamento que buscava se preocupar, né, com aquilo que importa, deixando aquilo que não poderia ser mudado sem grandes preocupações, né? Então, os estoicos eles tinham como lema a ataraxia. Eu só vou me preocupar com aquilo que eu posso mudar, o que dependa de mim, a modificação. Aquilo que não depende de mim, eu não vou ficar me desgastando tanto, né, para me preocupar com esse tipo de coisa, né? Mas enfim, o que vem ao caso agora não é o estoicismo do Sêneca, né, mas sim a sua ideia de que a arte também é imitação da natureza, assim como para Platão, não é? Já o Aristóteles, o discípulo de Platão, né, que, como eu já falei para vocês em outras aulas, se separou de seu mestre exatamente por divergir, né, em algumas questões de pensamento, também divergia nessa análise radical que o Platão tinha. Enquanto Platão dizia não, se a arte é cópia, ela não tem muita coisa a acrescentar, o Aristóteles vai dizer, olha, mesmo que a arte seja cópia, ela é capaz de fornecer ao ser humano o prazer e o conhecimento, né? Então a arte como mimesis, olha, guardem bem que mimesis é imitação, né? A arte como essa imitação, ela é capaz de fornecer ao ser humano o prazer e o conhecimento. De que maneira? Quando o ser humano começa a refletir sobre aquilo que ele viu. O Aristóteles, eu já citei isso para vocês também, ele era um cara que falava muito, gostava muito do teatro grego, né? Especialmente as tragédias. E para ele, mesmo que aquilo fosse uma imitação da natureza, as tragédias tinham um poder fabuloso de trazer, né, distração, divertimento, prazer aos homens e também conhecimento através da reflexão que elas provocavam, né? Então, a arte, mesmo que imitando, ela pode provocar os homens à reflexão. Olha que interessante, né? Então é uma visão um pouquinho diferente da de Platão. Aristóteles não nega que a arte é imitação, mas ele diz que a imitação também é eficaz para a construção desse conhecimento, né? Já no século XIX, nós temos o Clive Bell, que era um filósofo e crítico de arte inglês, tá? Ele é mais um, né, de tantos outros pensadores que existiram, que diziam que a importância da arte está na emoção que ela provoca, está na experiência estética que ela pode provocar no observador, né? Então, o que vale mesmo em arte, segundo ele, é o que ela faz o espectador, o sujeito que a aprecia, sentir, né? Então a relevância da arte está no sujeito que a aprecia. A arte possui a capacidade de produzir uma experiência estética no observador, né? Então, pessoal, tudo aquilo ou melhor, todo o sentido que a arte traz nela é essa experiência, esse sentimento, essa provocação que ela faz naquele que a observa, né? Pode ser uma provocação no sentido de pensar sobre
a vida em sociedade, sobre a vida individual, pode ser causar, né, um tipo de emoção em alguém quando observa aquela imagem, pode trazer desespero ou não, pode trazer alegrias, né? Enfim, depende do que cada um sente ao olhar para as obras de arte, né? E aproveitando também o que foi tratado no Centro de Mídias, eu vou trazer aqui para vocês algumas comparações de obras de arte, tá? Para a gente poder ver como a arte se expressa tanto na imitação como em algumas coisas que podem ir além dessa imitação, tá? Olha só, aqui nessa imagem nós temos, eu ampliei ela um pouquinho mais, a Pietà de Michelangelo. Ela é uma obra do ano de 1499 e ela se encontra, pessoal, no museu, na Basílica de São Pedro, em Roma, né? Ou melhor, no Vaticano, né, que é dentro de Roma. Então, eu trouxe essa escultura porque os gregos antigos também trabalhavam muito as esculturas. Isso aqui é mármore, é pedra, tá? Percebam vocês a perfeição dos músculos aqui, ó, de Cristo, o desenho dos músculos, o desenho das mãos, o detalhe dos pés, né? Da expressão da Virgem Maria, né? A Pietà, ela representa Nossa Senhora com Cristo morto no colo, né? Então, olha o movimento aqui, né, do tecido, né, as dobraduras aqui do tecido, tudo isso feito na pedra, e você tem a impressão mesmo de estar diante de uma pessoa real que vai criar movimentos a qualquer momento, né? Então, olha a perfeição de detalhes, gente. Se a arte é imitação, né? E para o Platão isso não era muito positivo, mas a gente pode ver isso também como fantástico, porque olha até onde vai, né? Como a própria professora Maria Fernanda lá do Centro de Mídias diz, olha até onde vai a capacidade humana de imitar essa realidade. A imitação é tão perfeita que você tem a impressão que isso aqui, que essas duas personagens aqui da imagem vão sair andando a qualquer momento, né? Então, essa obra de 1499, que está lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, feita por Michelangelo, tá? E ela é a única obra do Michelangelo que traz a assinatura do artista, tá? Michelangelo Buonarroti, tá? Nessa fita aqui, ó, onde eu tô passando com a lupinha, essa fita que trespassa aqui, ó, o peito de Maria, é a única assinatura de Michelangelo que existe, que se tem conhecimento. Então, olha que impressionante, né? É uma obra realmente impressionante. A gente continua na segunda parte, pessoal. Muito obrigada.